Autorize a gravação da aula, por favor. Pode gravar, professor. Então, continuando, a gente tem aí o site do Bacen, informando as posições de saldos de crédito. Essa é uma informação importante para tomar decisão econômica, tomada de decisão das políticas econômicas como a política monetária. E a gente tem que observar também, enquanto nós formos funcionários, contadores, trabalhando no sistema financeiro, o comportamento dessas operações. Será que a nossa empresa está nessa mesma tendência, está acompanhando o mercado ou não? Será que nossos créditos com pessoas físicas cresceu com o mercado ou não? Então, é uma informação que serve de benchmark, né? Onde a gente analisa o comportamento que está acontecendo com o mercado, compara com o nosso comportamento e, consequentemente, a gente toma decisões, né? De emprestar ou não, de estimular ou não o empréstimo, de fazer algumas ações de marketing para ampliar a nossa carteira. Então, são decisões que são tomadas com informações que o Banco Central presta ao mercado. Esse outro gráfico, também lá do Banco Central, indica as concessões de crédito em bilhões de reais ao longo desses períodos de janeiro de 2019 até janeiro de 2021. Vocês notem como reduziu a concessão de crédito lá em março de 2020 para maio. Por quê? Porque as pessoas estavam com medo de tomar crédito. Depois isso veio recuperando e agora, em janeiro, houve também uma queda. Então, nós estamos falando aí de bilhões de reais de valores concedidos, operações que foram concedidas nesses períodos aí, nesses meses. Ou seja, isso indica também como as pessoas, as empresas, estão ou não buscando crédito. E quando há uma queda, é porque existe desconfiança. Não, o mercado está com medo de assumir uma dívida. Isso pode ser um indicador para a política monetária, um indicador ruim. Então, o governo pode tomar medidas de ajuste da economia para estimular o crédito ou, eventualmente, barrar o crédito. E a gente tem que estar atento. Será que a nossa empresa, o nosso negócio, a nossa instituição financeira está igual ao que está no mercado? Também houve uma queda na concessão? Sim, ótimo, estão igual? Tá, então não estamos acompanhando o mercado. Não, por quê? O que está acontecendo? São as questões que a gente pergunta e vai buscar as respostas lá na nossa atuação, na avaliação do nosso desempenho. Então vejam como é importante que o Banco Central consiga consolidar todos os balancetes fornecidos por todas as instituições financeiras e posicionar isso para o mercado. Também distraído do site do Banco Central, pessoal, essa é a posição que eu tenho até ontem, tá? Hoje pode ser que tenha mudado, tá? De repente eles estão lá atualizando as informações e a gente fica com uma informação defasada. Tanto é que a informação foi publicada em janeiro, foi publicada em fevereiro, com base em os dados consolidados até janeiro. Então, quanto é que nós temos de empréstimos ao setor privado, excluindo empréstimos às empresas financeiras, ou seja, nós estamos falando de serviços, comércio, indústria. Então, acumulado no saldo total de empréstimos e financiamentos, em janeiro de 2021, tá, está ali perto de 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Então, vejam como vem crescendo, né? Olha, nós temos uma informação aí, janeiro de 2013. Olha quanto que era, não? 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Foi subindo até janeiro de 16. Aí nós tivemos aquela fase da Dilma, com a taxa de juros muito alta, né?
até o impeachment dela, depois a entrada do Michel Temer, e em 19 a retomada desse aumento do empréstimo, da carteira, a partir da posse do governo Bolsonaro em janeiro de 2019 e vem crescendo. Então, veja como houve um crescimento significativo de julho de 2020 a janeiro de 2021. Então, a gente tem que olhar isso e tirar algumas conclusões. Por que cresceu tanto a tomada de crédito, o saldo de empréstimos de julho de 2020 até o mês de janeiro de 2021? Nós estamos falando aí de um pulo de 3 trilhões e 400 para 3.800 e pouco. Então, pelo gráfico, vocês percebem que o crescimento é significativo. Por que isso está acontecendo? As empresas estão pegando mais crédito, por quê? Sem dúvida nenhuma, gente, é por dificuldade financeira. Isso aí é dinheiro para pagar a conta, porque não tem dinheiro porque deu prejuízo o negócio. E quando dá prejuízo, nós estamos falando de redução de din-din em caixa. Consequentemente, faltam disponibilidades para pagamento de dívidas. Então, houve essa corrida para se tomar mais empréstimos. E quando isso acontece, nós temos que tomar muito cuidado, porque está aumentando o risco de inadimplência. O risco de quem pegou esse dinheiro não se recuperar, e a tendência este ano ainda é muito difícil. Vocês estão sentindo aí que há uma pressão muito forte da ciência pelo lockdown, né? Como os países fizeram e a gente ainda não fez, a gente fez esse distanciamento social, mas nós não paramos o transporte público. Então, é possível que, se amanhã ou depois nós não tivermos mais hospitais para socorrer as pessoas com Covid, a única saída é lockdown. E aí, imagina a situação econômica, financeira das empresas. Sem faturamento, um din-din não entra, como é que vai pagar as contas? Né? As pessoas já não estão pagando, já não estão comprando, porque não tem dinheiro, estão dependendo de ajuda. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Isso vai resultar num problema muito mais sério para o país, muito sério para as empresas, de um modo geral. E, logicamente, os bancos estão no meio do tiroteio. O banco emprestou dinheiro. Pegou de alguém que tinha dinheiro ocioso. Esse cara quer o dinheiro de volta com juros. E quem tem que pagar e devolver os juros, pode não pagar. Vejam o tamanho da encrenca que a gente está passando. Esta preocupação com a concessão de crédito e a possibilidade de calote, de inadimplência. Ela já queria, Tata? Oi? Pois não? Oi? Quem? Quem está aí? Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. É tudo fechado agora. Então, gente, essa preocupação com a inadimplência, com o calote, ela é permanente, ela é diária. Então, o governo também tem que saber o que está acontecendo. Porque se aumentar a inadimplência, ele tem que tomar medidas. Então, como é que ele faz isso? A partir das informações que são prestadas pelas empresas, dentro da padronização do COCIF, tá? Ele vai entender como é que está a situação do crédito. E ele precisa acompanhar isso diariamente. Ele tem que entender o que está acontecendo com as instituições financeiras, com a taxa de solvência dos pagamentos, que é o contrário da taxa de inadimplência. Então,
a soma de todas as operações, comparada com aquilo que está atrasado, não foi pago, ele tem lá um indicador, que é a taxa de inadimplência. Então, eu tenho o saldo de todas as operações, todos os créditos lá, 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Ok? Mas ele quer saber, dentro desses saldos, quais aqueles que não foram pagos, ou uma parcela, ou algum encargo, estando superior a 90 dias. Veja só, ele podia dizer que eu quero as operações atrasadas de 30, 60, 120, mas é um padrão do sistema que é, se a operação estiver atrasada há mais de 90 dias. Então, o total desta operação que eu tenho que receber e ela tem um atraso de 90 dias, é esse total que eu comparo com o total das operações de crédito. Isso vai me dar, então, a taxa de inadimplência. E o governo fica atento a esta informação, justamente para perceber a saúde das empresas na liquidação das operações. Se houver um aumento da taxa de inadimplência, alguma coisa tem que ser feita. Se um banco sofrer uma inadimplência pesada, o governo tem que estar sabendo, o Banco Central tem que ir lá intervir. Porque quem pôs o dinheiro dentro do banco está correndo o risco de não receber. Se o banco não conseguir pagar, se o banco quebrar, porque ele emprestou e não recebeu. E o principal motivo disso, gente, é uma coisa chamada efeito dominó. Ou estouro da manada. Maria vai com as outras. O que significa isso? Hipoteticamente, se um banco tiver dificuldades em honrar seus compromissos com aqueles que investiram nele, que depositaram nele, vai haver uma corrida ao banco. E o banco não vai ter condição de devolver todo o dinheiro. Ao passar esta informação para o mercado, todas as outras pessoas vão ficar com medo de banco. Então, imagine se todo mundo for em banco e falar, não, eu quero levar o dinheiro para casa. O país quebra. O sistema econômico pifa. Isso não pode acontecer. Então, o governo tem que tomar medidas de controle e que garantam a liquidez do sistema. Então, ele tem que ficar muito atento à carteira de empréstimo dos bancos e à taxa de inadimplência, que é informada pelos próprios bancos. Só um minutinho, gente. Começou uma chuva aqui. Então, essa preocupação dos bancos com as informações prestadas, que devem estar, gente, muito bem classificadas. Não pode ter erro na classificação. E o responsável por essa classificação é o contador. Ele que fala lá para o TI, lá, ó, operação venceu tal data, vai contando os dias aí. Passou de 90 dias, tem que classificar ela. E informar para o Banco Central essa nova classificação. Veja o papel do contador nesse sistema de informação. Então, vocês têm que ficar atentos ao que está acontecendo no mercado, como um todo, qual é a tendência desse mercado, se está aumentando ou diminuindo o risco dos negócios, e como isso implica na concessão de crédito, na administração da carteira de empréstimo e financiamento, e a inadimplência. Então, eu coloquei no Moodle um artigo que faz uma análise disso daí. O que é uma operação de crédito, como é que ela funciona, tá? Então, para a próxima aula, este texto vai ser cobrado, como eu vou cobrar hoje, o que eu estou falando desde a aula passada. Como é que a gente entende essa classificação das operações? Como é que a gente contabiliza estas operações?
Então, gente, quando nós estivermos operando, trabalhando, isso aí foi extraído desse artigo que eu coloquei lá. Não sei se já mudou, se vai mudar. É como é que se classifica uma operação. Você cedeu o crédito, espera receber. O teu cliente, em tese, é um cliente confiável. Você fez uma análise, uma previsão de que ele é um devedor solvente, vai te pagar. Mas pode acontecer algum problema. Se acontecer um problema, começa a atrasar o pagamento. Pode ser que alguns dias depois ele liquide. Pode ser que ele demore mais, pode ser que não. Então, vocês vejam, a partir desta informação de dias de atraso, você classifica o teu cliente, aquele cliente ótimo, que é o AA, vai para A, vai para B, vai para C, vai para D. Quando ele estiver em D, ele já está indo para a informação do Banco Central. Porque no 91º dia, o risco dele é E o valor da operação total vai fazer parte dos atrasos, que vai ser dividido pelo total de empréstimos e vai dar a taxa de inadimplência. É diferente do que eu, contador, faço internamente, que é uma estimativa de perdas, essa tal de provisão. Então, eu vou olhar o saldo devedor desta operação e vou apropriar como despesa 30% desse saldo, dizendo para os sócios, olha, estou aumentando as despesas para vocês não levarem esse dinheiro para casa, porque pode ser que a gente não receba. Então, o lucro do banco cai. Lucro contábil não é lucro fiscal. A Receita Federal não aceita essa provisão que o Banco Central determina. Isso é para efeito da gestão da carteira de crédito, da gestão do banco, não é fiscal. A Receita Federal tem outras normas para admitir o que você pode lançar como despesa dedutível do lucro. Lembrem-se sempre disso. Aqui eu estou fazendo o que o Banco Central está determinando. No mínimo, eu tenho que fazer isso daí. Eu posso achar que um cliente que está devendo lá 1 milhão, já chegou no 91º dia, posso achar que 300 mil é uma provisão suficiente. Mas eu também posso achar que ele não vai me pagar. E se eu achar que ele não vai me pagar, é 100% de provisão. É isso que eu tenho que fazer dentro do meu banco, dentro da minha empresa, avisar os meus sócios, os meus investidores, ó, o abacaxi é maior do que a gente está imaginando. Então, a gente faz esse tipo de provisão. O termo, gente, provisão, ele é utilizado no mercado financeiro de forma errada. Por que é uma forma errada? Porque desde 2009, nós adotamos as normas internacionais de contabilidade. Ao adotar essas normas, nós temos um CPC específico de provisão, ativos e passivos contingentes. E lá está muito claro o que é provisão. É uma dívida, é um passivo de valor incerto e de data de exigibilidade também incerta. Enquanto que, quando eu estou estimando uma perda, como o próprio nome fala, é estimativa de perda. Ela reduz um ativo, uma conta redutora do ativo lançada contra despesas. Então, isso é que está diferenciado dentro do CPC. Porém, no mercado financeiro, por tradição, continua a usar o termo provisão. Então, vocês vão ver lá, PCLD. Pode continuar falando dessa forma. Mas tomem cuidado com a interpretação. Então, aqui, gente, eu estou passando para vocês uma ideia, como é que vocês têm que olhar para uma operação de crédito e dela tomar uma medida, tomar uma decisão. Tá? Eu quero primeiro calcular qual é a taxa de inadimplência desta operação,
E o que o contador da instituição financeira tem que fazer em março de 2021, de um empréstimo que foi concedido em 1º de fevereiro de 2020. Então, eu liberei, ó, o dinheiro para o meu cliente dia 1 de fevereiro de 2020. Ele tem que me pagar 12 parcelas, tá? E essas 12 parcelas vão vencer uma por mês. Ele vai amortizar o capital, neste valor aqui, vai me pagar juros, calculados lá previamente, pré-fixado, ok? Então, o banco está tendo uma receita de juros de R$ 3.408 nesse período. No dia 1 de março, ele pagou normalmente a prestação, reduziu o saldo devedor do capital, reduziu o saldo devedor total da dívida, ok? E ele foi pagando, mas chegou no dia 1 de setembro, ok? Não pagou. Tá aqui, ó, não tá pago. Nós estamos em março. Nós já notificamos ele, já mandamos cartinha, já ligamos, a gente já foi lá cobrar, mas o cara está com dificuldade de pagar. O que a gente tem que fazer como contador, não como gestor do banco ou gestor da carteira de crédito? Certo? O que a gente tem que fazer? Então, vocês vão pegar uma folha de papel ou abrir um arquivo Word e vão dizer para mim o que eu tenho que fazer aí com base no que eu falei até agora. Nessa folha de papel, vocês vão colocar o nome de vocês, o curso, a disciplina. No final da aula, vai ter mais perguntas. Vocês vão tirar uma foto ou salvar o arquivo e fazer o upload desse arquivo dentro do ícone que está lá no Moodle, tarefas, tarefa de hoje. A soma dessas atividades dá 2 pontos, que soma com a prova, vale 8, a nota ser equivalente a 10 no primeiro bimestre e 10 no segundo bimestre. Então, vocês observem. Pois não? A pergunta a ser respondida é só a segunda, o que o contador deve fazer em relação a esse quadro que você apresentou? Isso. E aí, mas você diz assim, o que ele deve fazer, como ele deve lançar isso, ou qual atitude ele deve tomar, ou as duas coisas? Não, o que ele tem... Você, contador, que eu falei até agora com relação a isso daqui atrás, ó. Certo? O que eu falei aqui? Vocês têm que construir aqui. Então, e depois? O que é isso aqui? É que você vai fazer o perfil da pessoa, vai ver o quanto tempo ela tem de inadimplência para saber qual vai ser a provisão da meio que de que a pessoa provavelmente não vai pagar. Isto. Essa é a resposta. Esse é o que o contador deve fazer. Qual que é a taxa de inadimplência dessa operação? É simples, gente. Eu fiz um número redondo para não dificultar. Quanto foi pago e quanto falta pagar. Ele pagou 10, falta pagar quanto? 10 mil. Qual é a taxa de inadimplência? 50%. É isso que falta pagar. Esse é o saldo devedor da operação. Vejam, eu tenho que receber juros, eu tenho que receber capital nas próximas parcelas, que são equivalentes a 10 mil. De um total de 20 da operação, eu estou com uma taxa de inadimplência de 50% nesta operação. Esta é uma informação interna que depois, ao ser reclassificado, vai para o Banco Central, e o Banco Central vai ter essa informação agregada, consolidada de todas as instituições financeiras, e ele vai ter lá a taxa de inadimplência do sistema financeiro como um todo. Tá? Então, a ideia é essa. A consolidação, a reclassificação, vai dar uma informação para o Banco Central, que vai ser divulgada para o mercado, e o mercado vai saber o que está acontecendo, qual é a saúde do sistema financeiro, qual é a saúde da economia. Perfeito? Então, abram aí a folha, ou quem quiser pode fazer no Word também. Coloca lá, Faculdade Santo André, coloca lá, curso Ciências Contábeis, coloca lá, disciplina, Contabilidade Aplicada a Instituições Financeiras, o seu nome, o seu RA, responde a pergunta. O que o contador da IFF deve fazer?
algumas palavras, não é uma redação. Tem que ser objetivo, né, do que nós falamos até agora. 2 minutos, 3 minutos para vocês fazerem isso, para eu passar para a próxima pergunta. Mas antes de fazer a próxima pergunta, logicamente, eu vou fazer mais algumas explicações. E quem tiver dúvida também pode perguntar. Eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que tiver. Professor, uma dúvida. Sim. Pois não. Sobre a taxa de inadimplência, pela tabelinha que você me apresentou aqui, ela não seria calculada por dias de atraso? Porque você comentou, falta pagar mais 10 mil, a taxa é 50%. Mas não é pelos dias que está em atraso que a gente calcula? Não, é o seguinte, se tiver uma parcela, uma prestação, um saldinho que não foi pago, tá? Tá aqui, ó. Pelo menos uma prestação integral ou parcial com atraso superior a 90 dias, que é o caso dessa operação, tá? Ela está com várias operações, podia ter só uma parcela, a mais de 90 dias. Qualquer coisa acima de 90 dias, que é o caso dela, ela já é inadimplente. E aí eu verifico qual é o saldo devedor, tá? Dessa operação. E aí faço o cálculo. Então, olhando de uma maneira simples, né? Quanto foi pago e quanto é que não foi. Só isso. Tá? Eu podia ter feito, podia ter dito que ele pagou até 1 de dezembro, faltando só 2 parcelas. Ela não seria considerada inadimplente, porque não dá 90 dias. Entendeu? A questão para o Banco Central é esta aqui, ó. Com atraso superior a 90 dias, 91 dias. Antes disso, ele não acha que está inadimplente. Ele não acha que a empresa vai dar calote. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu trabalhei em banco, eu sei que o cara que atrasou um mês, ou você negocia com ele, você não vai receber nada. Muito difícil o cara conseguir ter intenção de pagar depois de 30 dias de vencido. Mas o Banco Central fala que é 90. Paciência. Tá. É que eu acho que eu confundi com a outra tabelinha, mas você diz a taxa de inadimplência, porque se ele devia 20 e não pagou 10, é porque ele está na metade de inadimplente. Exato. Se fosse um quarto, ele estaria 25% a taxa, é isso? Exato. Veja, tá. Essa outra tabela é o quê? Eu classifico a operação, tá, no risco A até o risco H. Por quê? De acordo com estes atrasos que estão aqui. Eu vou reclassificando. Para o Banco Central, interessa o quê? Olha, gente, é o seguinte, 91 dias, eu já sei que ele já é inadimplente mesmo. Você já tem que... Você está fazendo, logicamente, uma provisão mínima. Está aqui, ó, mínima. Você tem que fazer. Se você não fizer esse mínimo, o Banco Central te autua. Essa é uma exigência que o Banco Central faz para o saldo devedor da operação. Está aqui, ó, provisão sobre o saldo devedor. Então, se você está me devendo 10, lá com 91 dias, eu vou jogar 3 mil na provisão. 30%. Apesar que eu acho que eu não vou receber mais nada, né? Acabou. Esses 10 mil
eu vou ter que dar um jeito de fazer uma composição com ele, fazer algum perdão aí para receber os dedos e que se danem os anéis. Tá? Então, gente, anotem aí, vamos continuar, vamos ter mais questões desse tipo ao longo da aula, e eu espero que vocês vão fazendo as anotações. Essa é a primeira atividade que eu faço dessa maneira. Ao longo do semestre, vão ter pelo menos 8 atividades. Pode ser que alguma atividade eu dê para vocês fazerem em casa, para entregar na próxima aula. E outras vão ser na mesma aula, com prazo na mesma aula. Então, aquele pessoal que falta, ou aquele pessoal que está só conectado e está lá assistindo novela, esse que não sabe o que tem que fazer e não faz, ele não vai ter nota. Então, professor, gente, pois não. Nós fazemos a resposta e já manda ou aguarda as outras perguntas? Não, aguarda as perguntas. Vai ser no final. Vai fazer... tá, entendi. Beleza. Tem várias perguntas ao longo da aula. Quero saber se o pessoal está acompanhando a aula. Aí manda uma vez só. Isso. Manda assim um arquivo. Tá? Então, para que é importante conhecer a taxa de inadimplência? Porque os bancos, quando tem uma determinada perda esperada, ele vai compensar essa perda. Sabe aonde? Na taxa de juros que ele empresta. Ele aumenta a taxa de juros para ter mais receitas, para poder compensar essas despesas com as provisões. Então, aumenta o spread bancário. O spread bancário, já foi falado, vamos relembrar, é a diferença do custo de captação do recurso do preço que eu cobro na aplicação. Então, eu pago para você, que deposita aqui, 1% ao ano. E cobro daquele ali que eu emprestei 10% ao ano. Meu spread é de 9 pontos. Ah, mas por que é tão alto? Porque eu tenho despesa. Eu tenho que dar lucro, eu tenho que remunerar o capital investido dos sócios. Eu tenho que pagar o governo, porque o governo me cobra impostos, e os impostos sobre os bancos são altos. Então, o spread bancário, o spread brasileiro, é o maior do mundo. É um negócio assustador. Mas também porque tem dentro dele um componente de risco. Ou seja, eu preciso compensar a despesa com a provisão. Tenho que colocar isso que eu vou perder na remuneração do resto. Eu vou cobrar dos bons, eu vou cobrar dos bons pagadores a compensação. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou deteriorando a economia. O calote deteriora a economia. A inadimplência, a taxa de inadimplência é um indicador de problemas para a gestão econômica, para a gestão financeira. E quando a gente tem esse problema crescente, o nível de confiança das pessoas cai. E quando a gente está com desconfiança, quando a gente não tem credibilidade, nós não investimos, nós não consumimos, a gente não se arrisca mais. Então você cria um ambiente ruim para a economia. Ah, mas o problema não é esse, o problema é o governo. Ah, o problema não é esse, o problema é o calote ao sem vergonha, ao safado, ao desonesto. Sim, tem tudo isso, está junto. Né? A gente, quando vai fazer negócios e desconfia do caráter da pessoa, a gente não faz o negócio. Né? Você vai comprar um carro, você olha o carro, e aí você começa a conversar com o dono, ele tem informação que você não tem. Ele é o dono do carro, ele usa o carro. Né? Você não tem, você está ouvindo, está vendo. De repente, você começa a desconfiar do sujeito, da forma como ele fala. Você vai comprar o carro dele? De jeito nenhum. Né? Você adquire uma certa desconfiança e não faz negócio. E assim é o ambiente econômico de uma maneira geral. Tem uma teoria. Mercado de limões é um mercado azedo. Mercado de carro usado é um mercado azedo. Por quê? É o mercado da desconfiança.
É o mercado da assimetria informacional. Quem vende sabe a situação do carro. Quem está comprando não sabe. Pela própria desconfiança de quem não sabe, eu não quero pagar mais, eu quero pagar menos. Então, todo o mercado de carro usado, ele é deteriorado pela desconfiança do comprador. Então, todos os preços de carros usados caem. Se você tirar um carro da concessionária, der uma volta no carteirão e for vender ele perdeu 10% de valor. E ele vai perdendo valor. Por quê? Porque está sendo desgastado, porque pode ter acontecido alguma coisa, pode ter alguma coisa quebrada. Então, você tem o quê? Medo e desconfia da situação real. Quem vende sabe a situação, conhece. Tenta passar a informação de que o carro está bom. Mas sempre quem compra vai estar desconfiado. Então, todo esse cenário de desconfiança reduz crédito, reduz tudo em termos de economia. E por causa disso, a taxa de juros no Brasil é altíssima. É como vocês forem fazer compras com cartão de crédito. Se você pagar na data de vencimento, o valor que você comprou, não tem problema nenhum. Foi um meio de pagamento só. Mas se você deixar de pagar e falar, eu vou financiar, eu vou deixar para pagar o mais tarde, a taxa de juros no cartão de crédito é simplesmente louca. É 300% ao ano. Vai falar, é um absurdo. Aí vem um senador e fala que tem que limitar os juros do cartão de crédito. É porque ele não entende, ele não sabe o que acontece. Ele fala assim, não, os bancos ganham muito dinheiro com a taxa de juros do cartão de crédito. Aí você vai olhar os balanços das administradoras de cartão de crédito e vai ver lá o tamanho da PCLD deles. A linha de crédito que tem mais inadimplência é o cartão de crédito. Então, para compensar esta perda, o que acontece? A taxa de juros vai lá em cima. Então, tudo isso dá o quê? Efeito, causa-efeito, prejudica a economia. A falta de confiança, a taxa de juros alta, tudo isso vai deteriorando os cenários econômicos, as condições econômicas. Tá? Tudo isso vai desestimular investimentos, vai desestimular o consumo, desestimula os negócios. E, consequentemente, a economia fica mais travada, ela não cresce. Não cresce, não gera emprego. Não gera renda. Não gera imposto sobre essa movimentação da economia, que prejudica o orçamento do governo. E como o governo tem despesas absurdas, o que ele é obrigado a fazer? Se endividar. Então, quem é o maior credor do país? É o governo. Quem é que paga mais juros no país? É o governo. No final, o governo acaba com a sua dívida, com a sua gestão, prejudicando a economia como um todo. O Brasil tem esse problema desde a época do Império. Lá no Império, nós já fizemos bobagem. Para construir uma linha de ferro, uma estrada de ferro, né, que nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos materiais. O Dom Pedro foi lá na Inglaterra, que era o país que dominava a produção férrea, e importamos tudo. Os trilhos, as pontes, as locomotivas, os vagões, tudo. E ali começou o endividamento brasileiro. Não parou mais, nunca mais parou. Só cresceu ao longo dos tempos. Demos calotes, tá? Nós demos calotes, temos que renegociar. Ficamos sem dinheiro para pagar as contas, nós tivemos que trocar por banana. Literalmente isso, nós mandamos material, mandamos nossas commodities, né? O nosso café, o nosso algodão, o nosso milho, né? Nossos minérios, em troca
de produtos, porque a gente não tinha condições de negociar com recursos, nós não tínhamos dólares. E o mercado internacional se baseia em dólares. Nós voltamos à troca de produtos durante a ditadura militar. Vejam como tudo isso está vinculado, e eu quero que vocês enxerguem essa interdependência, essa intervinculação, essas relações de causa e efeito, que nascem de informações contábeis. Imaginem a responsabilidade do contador das instituições financeiras. Então, se vocês vão trabalhar, vocês têm que ter esse tipo de responsabilidade. Por isso que os bancos são muito fiscalizados, se exigem deles uma governança corporativa absurda, né? Programas de compliance complexos, auditorias de toda sorte, porque se um banco quebrar, ele pode quebrar a economia. Efeito dominó. Então, os bancos têm que ter muito cuidados. Quando eu mostrei lá na primeira aula o balanço do Bradesco, o balanço do Itaú, falei para vocês, qual é o banco que mais capta dinheiro e onde ele está pondo esse dinheiro? Vocês viram que o Bradesco 70% do que ele capta, ele coloca em títulos públicos federais, ele empresta para o governo, ele não empresta para as empresas. E o Itaú tem uma margem menor, ele empresta mais para a empresa do que o Bradesco. Por quê? Risco, medo de não receber. Enquanto que o banco, o governo, se vira lá nos 30 para pagar a dívida dele. Ele rola a dívida, paga juros. Tá? Então, vejam como isso tudo está vinculado e vocês têm que estar percebendo essa situação. Então, quando a gente está lá classificando as Professor, pois não. Desculpa, só mais uma pergunta antes de você mudar do assunto da taxa, só para eu anotar aqui. A provisão que o contador vai fazer é de acordo com a classificação de risco, não tem nada a ver com a taxa de inadimplência, né? Exatamente. Tá, obrigada. Nós vamos fazer, inclusive, operações, simulações desse tipo de contabilização. Mas a gente vai voltar, porque eu coloquei o artigo para a próxima aula, para vocês lerem, e para a próxima aula a gente aprofundar esses conceitos da gestão do crédito, que é uma operação de crédito. Como é que se defere uma operação de crédito? Como é que eu vou classificar ela? E ao longo da maturidade dessa operação, até o vencimento, como é que a gente conduz? Como é que a gente classifica? Como é que eu reconheço as rendas, as receitas dessas operações de crédito? E, logicamente, dentro da possibilidade da inadimplência, o que eu tenho que fazer? Então, o papel do contador aí é um papel de reconhecer, mensurar e evidenciar com fidedignidade a situação patrimonial do banco. E as operações são um ativo absurdamente importante dentro do banco. Tá? Então, gente, nas classificações que a gente está fazendo, o Banco Central, através do COSIF, fala assim, olha, você está emprestando dinheiro? Tá. Por favor, você me separa essas operações entre pessoa física e pessoa jurídica, e principalmente nessas 3 operações aqui. Ou seja, empréstimo, títulos ou cheques descontados e financiamentos. Principalmente isso aí. Tem outras classificações, mas essas aqui você tem que me dizer. Tá? Então, o que é o empréstimo? O banco empresta sem destinação específica. Ele coloca o dinheiro à disposição do cliente. O que você vai fazer com o dinheiro? O problema é seu. Você vai pagar seu funcionário? Você vai comprar mercadoria, matéria-prima? O problema é seu. Eu não estou pedindo nenhuma informação quanto a isso. Então, eu não quero comprovação. Eu faço um contrato, cedo o dinheiro, pelo contrato você tem cláusula que você tem que cumprir, quer pagar os juros, quer manter as garantias em vida, e se não me pagar, eu vou te executar. Se você não me pagar, eu vou tomar tais providências. Isso tem que estar muito claro
para o tomador de crédito. Nada fica escondido. Normalmente, as operações de empréstimo são de curto prazo. O que é curto prazo na contabilidade? 1 ano. Por isso que a gente classifica lá ativo corrente, passivo corrente, ativo circulante, passivo circulante. Tá? O que é isso? As operações têm que ser realizadas dentro de 1 ano. A exigibilidade do passivo é dentro de 1 ano. Então, isso é curto prazo dentro do sistema bancário, que é equivalente ao que se coloca dentro dos balanços das empresas. Tá? Nós temos a outra linha de crédito, títulos ou cheques descontados. A terminologia é direitos creditórios. Né? Quando a empresa vende alguma coisa, ela emite lá uma nota fiscal que acompanha a mercadoria. Por sua vez, a nota fiscal tem uma cópia dela, ou uma soma dela, que se chama fatura. E a cópia da fatura é a duplicata. A duplicata é um título de crédito. Esse título de crédito é endossável, transferível. Por isso é que o banco aceita a duplicata através do endosso do emitente para cobrar de um sacado, que foi o cliente do meu cliente que comprou a mercadoria. Então, na legislação brasileira, esse tipo de crédito foi criado e é um dos tipos que mais se movimentam no país. Depois disso, nós temos a nota promissória. O que é uma nota promissória? É uma promessa de pagamento. Eu, então, emito um papel, um título, e escrevo lá, te devo tanto, e te pagarei tal dia. E desse título aqui, eu vou pegar aval de alguém que vai falar para mim, olha, se ele não pagar, eu pago. Mais uma garantia. Este valor da nota promissória, ele tem um valor a ser pago em uma data futura. Portanto, hoje, eu vou te dar um percentual desse valor, eu vou ficar com uma parte para mim. Por isso que a gente fala desconto do valor nominal do título, da nota promissória, da duplicata, eu desconto uma taxa que vai ficar comigo. Eu só te coloco na tua conta, efetivamente, o valor descontado. Porque na data de vencimento eu vou receber aquele valor nominal do título. Por isso que também fala direitos creditórios. E a terceira linha são os financiamentos. Aí é o seguinte, eu vou te dar o dinheiro, mas você tem que usar o dinheiro para isso daqui. Você vai escrever para que vai servir esse dinheiro. Normalmente, compra de máquinas, veículos, linhas de produção e até financiamento para comprar outra empresa. Existem operações para se comprar outra empresa. E normalmente a operação de longo prazo. O que é longo prazo? Mais de 1 ano. Então, vejam, tem 2 questões aí. Curto e longo prazo e o tipo de destinação que é utilizado a linha de crédito. Então, nós temos que estar sempre atentos. Qual é a necessidade do cliente, tomador de crédito? O que ele vai fazer com o dinheiro para classificar corretamente nas contas que o COSIF cria, para que a soma, o Banco Central saiba quanto é que foi destinado a financiamentos de ativos imobilizados, por exemplo, que significa o quê? Demanda por equipamentos pelo ativo fixo, que significam investimentos em produção. Vejam como o banco tem uma informação importantíssima. O volume de operações com títulos e cheques descontados, o que quer dizer isso? As vendas que foram realizadas estão aumentando ou estão diminuindo? E quem está vendendo
está buscando recursos no banco em cima desses créditos futuros, é outra indicação do que está acontecendo com a economia. E os empréstimos é o geral. São as operações que fazem a movimentação das contas a pagar, do capital de giro das empresas, dos recursos que são necessários para as pessoas físicas, para eventualmente fazer pontes, né, entre um descasamento de caixa ou uma conta superveniente, uma conta que não estava prevista, e eu tenho lá que receber lá na frente, então eu posso buscar empréstimos. Então, vejam, a sinalização que a gente consegue dar ao mercado, a saúde financeira da economia, mostrando através dos saldos dessas contas ao longo de um período. Se tiver classificado errado, nós vamos estar dando informação errada para o Banco Central e também, logicamente, para os gestores internos. Onde é que está isso daí, gente? Então, eu postei para vocês lá no Moodle o arquivo, é um arquivo grande, né? São 900 páginas, tá? De plano de contas, inclusive. Então, está lá no capítulo 6, no capítulo 1, na seção 6, operações de crédito, como se classificam as operações. Tá? Vejam que nessas classificações que o Banco Central exige, tá, dentro dos títulos contábeis, que estão lá também, tá, tem então a questão, o que é empréstimo, o que é título descontado e o que é financiamento. Então, isso aqui é um recorte do COSIF. E vejam que tem mais uma classificação que ele quer saber. Qual é a aplicação dada aos recursos? Operação, qual é o tipo ou a modalidade de operação? Quem é que está tomando esse crédito? Qual é a atividade dele? Por isso que quando a gente vai fazer o cadastro no banco, o banco quer o CNPJ, porque ele quer saber qual é o seu CNAE. E ele vai classificar lá no teu cadastro, vai passar essa informação ao Banco Central, qual é o seu CNAE. Consequentemente, nas informações de crédito, ele sabe quais são as atividades que estão mais ou menos requerendo créditos, que sinalizam uma tendência da economia. Veja como a gente vincula para o Banco Central um monte de informação. Emprestamos para quem, como, de que forma, que prazo, quanto estamos cobrando de juros, tudo isso o Banco Central vai ficar sabendo, vai fechar isso no consolidado e vai ter uma posição da economia como um todo. Vejam como vocês são importantes como contadores de uma empresa, uma instituição financeira. Tá? Então, repetindo o que eu falei lá no começo, tá? Nós temos uma sequência de perguntas para vocês responderem, né? Folha do caderno, pode depois tirar uma xerox, uma foto, e pôr no Moodle, tá? Ou pega aí, abre o Word, digita a questão e a resposta nessa sequência aqui. Eu vou abrir aqui a guia do navegador que está com o Moodle, só para mostrar para vocês lá como é que está. Então, dentro da aula de 17 de março, tem vários sinaizinhos aqui, alguns ícones. Tá? Então, vai ter tarefa, vai ser atividade, vai ser lição de casa, vai ter vários tipos de ícones aqui. Aqui no Questões da aula do dia 17 de março. Responder as questões propostas na aula, mesma coisa que eu escrevi aqui, tá? Vocês vão ter um campo
de fazer o upload do arquivo. Não sei se vocês já fizeram isso anteriormente. A ideia é que vocês se habituem a fazer isso nas aulas que tiverem esse tipo de atividade. Nas aulas que tiver lição, tá? Eu posso passar um questionário, por exemplo, com exercícios. Então, vai estar um outro símbolo aqui. Vai aparecer, deixa eu ver se eu mostro aqui. Professor, esse é mesmo para entregar, tipo, nos próximos 30 minutos, que está marcando aqui, 37? Já vamos para lá. Se não der, eu prorrogo, não tem problema não, tá? Então, aqui, Tá, obrigada. adicionar uma atividade ou recurso, né? Eu tenho uma possibilidade aqui de fazer algumas coisas. Então, tem lá tarefa, questionário, né? Uma série de opções para colocar. Não está aparecendo, o fórum está aqui. Então, eu posso colocar aqui o fórum, certo? Nesse fórum, eu vou abrir tópicos. Ao abrir tópicos, eu faço perguntas e vocês têm que responder. Vocês têm que fazer a resposta assim, eu acho isso, eu acredito nisso. São descrições críticas do que você entendeu. Normalmente não é uma palavra assim, não, a resposta certa é isso. Quando for isso, eu vou fazer questionário, pergunta e resposta. Aqui tem a lição, que também é uma forma de eu colocar uma tarefa, tá? Semelhante a essa daqui, mas de outro formato. Então, vocês têm que estar prestando atenção no que eu vou incluir na aula, para vocês estarem atentos e realizarem dentro dos prazos. Normalmente, a lição, eu vou dar o prazo sempre para a aula seguinte. Posso colocar amanhã para a próxima aula. Posso colocar hoje para a próxima aula. E a tarefa vai ser dentro da aula. Vocês vão fazer acompanhando, quer dizer, quem estiver acompanhando vai fazer a tarefa. Então, aqui na aula de hoje, eu vou fazer aqui, por exemplo. Quando vocês colocarem, vai aparecer para mim aqui, enviado. A nota eu vou colocar separado, porque eu preciso controlar essa nota num controle. E vou colocar para vocês um arquivo com esse controle de notas também, tá? Eu estou explicando a metodologia para a gente ficar alinhado, né? E vocês não terem dúvidas. Se tiver, por favor, façam a pergunta, tá? Coloca, não estou entendendo, está faltando com alguma dificuldade? Coloquem para mim essa dúvida. Então, vamos lá. Uma empresa industrial solicita o valor de R$100 mil para adquirir matéria-prima à vista junto aos seus fornecedores. Pois não. As questões é daquele slide anterior? Não entendi. As questões da tarefa é daquele slide anterior? Não, teve uma questão até agora vai ter outras. Primeiro foi a questão, o que o contador da IF deve fazer com relação àquela situação daquele empréstimo. Certo? Essa foi a primeira questão. Agora vem a segunda questão. Qual a linha de crédito que o banco deve oferecer? E qual a classificação? Tem 3 classificações aqui e a linha de crédito. Para um cliente que está pedindo matéria-prima. Ele quer dinheiro para comprar matéria-prima. Então, você tem aqui um portfólio do banco,
Qual é a operação que o banco deve fazer para atender esse cliente aqui, uma empresa industrial? Ele deve dar um crédito imobiliário? Esse crédito imobiliário é um empréstimo, é um título descontado ou é um financiamento? De acordo com o que a gente viu até agora. É um crédito agrícola, um cheque especial, um desconto duplicatas, um CDC, um crédito ao consumidor, é um leasing, é um desconto de cheques, é um adiantamento de vendas com cartão, é um hot money, é um desconto de notas promissórias, é um commercial paper, é um financiamento de máquina e equipamento, é um limite rotativo de capital de giro, é um empréstimo fixo, é um empréstimo parcelado. Vocês vão escrever. Eu acho que o banco tem que dar uma linha de crédito chamada X, qualquer uma dessas daqui. Professor, mas aí tem opções, né? Oi? Não entendi. Abre o microfone aí que está cortando. Não tem, aqui não é uma resposta só, não, né? Não, você pode escolher. Aqui, você coloca aqui nós vamos optar o que você acha que é? por um crédito. Tem opções, não tem uma linha só, né? Não. Tem várias aqui que você pode dar para o cliente. Qual que você vai escolher delas? Como é que você vai classificar? Empréstimo, descontado ou financiamento? Tem empréstimo. Mas aí a gente que escolhe, professor, ou, tipo, eu escolho uma só, eu tenho que colocar todas que eu acho que pode. Não, você coloca o que você acha que você deve ceder para o teu cliente, uma empresa industrial que quer 100 mil de matéria-prima. Tá bom. Você quer dar um cheque especial para ele? Como é que você classifica? Empréstimo, descontado ou financiamento? Você quer dar um leasing para ele? Preço parcelado. Sim, sim, você escolhe, você diz o que você quer fazer. E me diz como é que você classifica ele. Tá bom. Entendeu? Entendi. Bom, só para a gente entender, então tem mais de uma resposta e a opção é nossa. E explica, né? Isso, exatamente. Tá bom. Só escolher, gente. Você fala assim, eu vou dar o hot money e eu vou classificar como financiamento. Eu vou dar um comercial paper e vou classificar como título descontado. Eu vou abrir um limite rotativo de capital de giro e vou classificar como empréstimo. Eu vou dar um crédito imobiliário para ele? Vou dar um crédito agrícola? Não, né? Empresa industrial que está querendo 100 mil para matéria-prima não é crédito imobiliário nem crédito agrícola. Pode ser um cheque especial? Pode. E aí você classifica ele como empréstimo, descontado ou financiamento? Depois a gente vai discutir isso, as respostas, para que vocês na prova saibam responder corretamente a questão. Professor, Sim. no final tem ali as duas opções, né? Empréstimo fixo e parcelado. Mas os dois não são parcelados? Tipo, a pessoa paga aos pouquinhos? Qual que seria a diferença? Ou fixo, tipo, ela tem que pagar num prazo o valor total? Exatamente, por isso ele é fixo. Te dou 100 mil, você me paga daqui a 30 dias 101 mil de juros. Ou então eu falo, não, você me paga em 6 parcelas de 20 mil. Ah, tá, obrigada. Podemos ir para a próxima questão? Por mim, sim.
Sim. Então, vamos lá. No plano de contas, no plano de contas contábil, inclusive, as contas se iniciam por um número. Tá? Então, eu tenho lá, no ativo, 1, 2 e 3, ativo circulante realizável a longo prazo, permanente e as contas de compensação. No passivo, as contas começam com 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho lá o circulante exigível a longo prazo, resultado de exercícios futuros, o patrimônio líquido e as contas de resultado credoras e devedoras. Então, esse aqui é o formato das contas, das rubricas contábeis dentro do COSIF. Tá certo? Então, vocês têm que classificar todas as contas, todos os negócios que acontecem no banco, seguindo esse roteiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Isso é o padrão. A gente mostrou isso anteriormente, agora eu quero que vocês fixem o seguinte: o que é o 4, o que é o 1, o 5, o 6, o 7? Por quê? Se você cedeu lá, deu um crédito de 100 mil para a empresa, você classificou ele como empréstimo, como financiamento ou título descontado e escolheu a linha de crédito que melhor atende a demanda do seu cliente. Tá? Então, você já tem uma noção de como é que você tem que fazer a contabilização desta operação. Você tem que colocar o dinheiro, 100 mil reais, na conta do cliente. Tá? Ele assinou um papel, tal, dá o dinheiro para ele. Quando você for dar o dinheiro para ele, qual é o lançamento que a gente vai fazer para contabilizar esta operação? Qual conta você vai utilizar no débito? Qual conta você vai utilizar no crédito? Basta escrever débito, conta X, crédito, conta X. Lembrando, então, a conta que começa com o número 1, ativo, circulante e realizável a longo prazo, 1. Conta que começa com o número 4, passivo, circulante e exigível a longo prazo. É assim que funciona as contas do COSIF. Então, eu vou liberar os 100 mil reais na conta do cliente. Qual é o lançamento? Qual conta eu debito, qual conta eu credito? Professor, isso seria tipo na contabilidade do banco, né? Sim, nós estamos no banco. Eu quero que vocês justamente comecem a perceber, né, como é que é o funcionamento da contabilidade no banco e esquecer um pouco o que vocês estão fazendo nas suas empresas. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Essa dificuldade que eu quero que vocês percebam para que a gente possa evoluir na contabilidade aplicada à instituição financeira, tá? Já que escolheram as contas, podemos ir para a próxima?
Podemos ir para a próxima? Professor, Pois não. eu tô um pouco perdida. Eu posso falar só para você me dar um guia se eu tô no caminho certo ou não? Porque eu tô meio perdida na hora de classificar aqui. Uhum. Eu coloquei, por exemplo, eu acho que devia ser empréstimo. Seria, sei lá, capital de giro para depósito de pessoa física ou nada a ver? Quem é o tomador de crédito desse negócio? Ó, vamos lá. Quem é o tomador de crédito? O que está escrito aqui? É O que está a, escrito aqui? O que está é a escrito aqui? empresa. Empresa. Então, você vai acreditar quem? Ah, tá. Pessoa jurídica. Ah, entendeu? Tá, obrigada, Detalhes. professor. Detalhes que a gente vai evoluindo. Agora eu vou complicar um pouquinho, tá? Um pouquinho mais difícil, certo? Os juros. O banco vai cobrar juros, certo? Se ele vai cobrar juros, ele precisa receber. Quem é que vai pagar? Como é que você reconhece esses juros? Quais são as contas envolvidas a débito e a crédito? De acordo com o COSIF, as contas que começam com um, ativo. As contas que começam com o número 7 são sete, contas de resultado credoras. Você poderia repetir o 4 aí, por favor? Oi? Entendi como é que é. A última pergunta, a sua última questão que você quer que a gente faz? Quando tem, seria lançado Essa em quais aqui, contas? essa Não, aqui, a próxima, como é que é? de acordo com o regime de competência, os juros serão lançados com quais contas? Quais O contas? que que eu Tá. debito e o que que eu credito? Os juros. Que Os o banco juros, vai né? Tá bom, receber. então. Veja bem, você está no banco, aí você não está numa empresa, tá? Tá bom.
Eu ampliei um pouquinho o número de contas para vocês perceberem como é que vocês têm que raciocinar. Contas que começam com número e o que é o significado, onde é que está ativo, onde é que está o passivo. Já escolheram as contas? Podemos ir para a próxima? Podemos ir para a próxima? Pode, professor. Então, agora, é uma empresa comercial, varejista, que vai solicitar ao banco que as vendas que ele fez com o cartão de crédito, né, o cartão de crédito vai ser lançado na conta dele daqui a 30 dias, né, da data da venda, né? Então, ele tem lá uma previsão de que vai entrar um X valor, ele pede para adiantar este valor, tá? Qual é a linha de crédito que o banco deve oferecer e qual a classificação desta operação de crédito? Essa questão não é difícil de responder, né? Porque ela é bem explicativa, né? E no portfólio do banco está bem claro com o que está pedindo lá em cima e a linha de crédito está embaixo. E, consequentemente, a classificação também não é difícil de fazer. Certo? Escolheram a conta e classificaram se é empréstimo, título ou financiamento. Então, se vocês já fizeram isso, agora vocês têm que contabilizar com essas escolhas. Então, tem um número de contas aqui, relativamente simples, para vocês fazerem a contabilização. Quais são as duas contas que vão ser utilizadas nessa operação, a débito e a crédito?
E, como essa aqui é mais simples de fazer, mais objetiva, né? Vocês já fizeram com facilidade a de cima, agora eu vou dificultar um pouquinho. Nessas operações de crédito, todas as operações de crédito, incide o IOF, que nós falamos lá quando tratamos de política fiscal, né? Então, qualquer operação tem IOF. Como é que a gente contabiliza o IOF? Então, o IOF é um imposto que eu tenho que pagar para o governo. O governo vai falar para mim assim para o banco, ó, você emprestou dinheiro, cobra do cara aí o IOF e me passa esse dinheiro. E a legislação do IOF é bem complexa, não é simples, eu coloquei um artigo sobre isso lá no Moodle também, para vocês darem uma lidinha, mas em essência, né, a gente calcula lá por dia, um percentual adicional, dá lá um valor. Então, quando eu estiver fazendo essa operação, eu estou liberando o dinheiro na conta do cliente, imediatamente eu tenho que cobrar dele o IOF. Qual é a conta devedora? Qual é a conta credora? Professor, depois que terminar, você pode só voltar rapidinho na questão 3, só para eu tirar uma foto? Sim. Tirou foto dessa daí já? Essa eu tirei. Questão 3. É a dos juros do primeiro lançamento. De Não, acordo? é a anterior. Antes dessa? Isso. Obrigada. Lançamento contábil da operação. Pronto, já peguei. Obrigada. E a última está fácil? Fácil não tá, professor. Eu lembro, assim, vagamente, porque a gente já teve uma aula com você, né, em outro semestre, e eu lembro da gente fazer todos esses lançamentos, mas é meio confuso. Então, mas a essência aqui é o seguinte, IOF é um imposto que eu tenho que pagar. Pagar é passivo. Passivo começa com... Qual o número? Não. 4? E da onde eu tirei o dinheiro? Da conta da empresa? Exato. Professor, volta na 1, por favor. Minha foto ficou tão ruim. A de cima? Essa aqui? Não, a primeira de todas. Essa é o começo, a primeira. Aí eu expliquei o COSIF, e aí veio o lançamento. Qual que é? Antes da verdinha, professor, acho que é o slide 18. Então, aqui eu estava explicando... 15. O 15 não é a primeira de É, tudo? a P15 é a primeira de tudo. Empresa industrial, solicitar o banco, tem que escolher a linha de crédito e a classificação dele. Ah, então tá bom. Achei que tinha alguma Não, antes. só isso aí mesmo. Professor, pode ir para a última, por favor? IOF. Tem que pagar para o governo. O banco vai pagar, ok? Isso. Tá bom. Ele tirou de quem, né?
Terá um tempo maior para entrega, professor? Deixa eu ver aqui como é que está o prazo que eu coloquei no sistema. Tem 34 minutos e 19 segundos para entregar, pode ser? Vou aumentar o prazo aqui, vai. Como é que eu faço para editar? Então, 17 de março, até às 23 horas. 23 horas, professor. A gente tem aula. Ah, mas você tem que fazer aí, meu. É o que eu tô fazendo, né? Eu acho que o Yuri está falando é que como já vai acabar a aula agora e começar a próxima, a gente não vai ter tempo para finalizar, né, a elaboração e te entregar a tempo. Não tem. Não, peraí, não é finalizar, é escrever no caderno, tirar foto e mandar, ou fazer no Word. Mas nada. Não é para ficar agora discutindo aí qual é a resposta certa, não. Ah, mas vai valer nota, não vai? Sim, mas se você não lê. É verdade. É, porque a gente queria pensar um pouquinho, né? Porque Não, peraí. E Vocês estão pesquisa confundindo. contas ainda. Não é assim que eu trabalho. Vocês fazendo, tem nota. Não pode estar certo ou errado. Que a gente vai discutir e vai conferir. O que eu quero pegar é quem está dormindo aí. Ah, então tá bom, é porque como a gente não tem certeza das respostas, esse medo de mandar tá tudo errado, entendeu? A gente faz, mas é só para não correr o risco de errar, porque senão a gente daria uma pesquisada, né, no assunto, tudo. Não. Aí vai ser Concordo. lição. Aí vai ser lição. Aí é outras 500. Aí é questão mesmo, igual aquelas questões que eu passo para vocês de concurso, né? Isso também eu estou tirando do que os concursos de banco estão exigindo para você entrar num banco. Estou fazendo isso, essa pesquisa aí. Tá? Não tem muito material, não. Inclusive, Ô, professor, Oi. então não tem problema se errar. Não tem resposta certa. Tanto é que o pessoal falou, mas pode fazer algumas coisas aqui. Lógico que pode. E se você errar, e quando eu corrigir, você vai aprender. Vai ficar para as 11, né? Estou dando um prazo até às 11, mas por favor, vai, manda esse negócio embora logo, vai, não fica enrolando. Professor, coloca na 5, fazendo favor. Professor, a questão não é enrolar, professor. A gente tem aula ainda, não tem como escrever no hoje da forma que seja. Não, mas pode ser no caderno, tirar foto do caderno, na hora, entendeu? Não é tão complicado assim. Que você queria qual questão? A 5, professor. Pode ser só as respostas, né? É só a resposta. Perfeito. Acho que é o slide 18, professor. 18. Dos juros. Como contabiliza os juros? Obrigado. Professor, Pois não. na última questão que do IOF é recolher, me desculpe, eu não lembro agora, o 4 é passivo? Sim, 4 é passivo. 1 ativo, 2 ativo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nós devemos escolher as contas perante esse quadro aqui. Tá. Não, porque o IOF recolher está tanto em débito quanto em crédito. Né? Então, mas não pode ser débito, concorda? Vai ser o quê? Você não está dizendo pro teu cliente. Tudo bem, é crédito, que é recolher, ok. E agora o débito... Você vai tirar da onde? Tá bom. Operação de crédito. Não é despesa do banco. De quem que é essa despesa? Essa despesa é do tomador.
Exatamente. O que eu preciso é quebrar de vocês aquela lógica que está dentro de vocês, lá da sua empresa, de como você contabiliza no seu negócio. Tem que quebrar isso daí. Foi difícil lá atrás na outra disciplina, não sei se vocês se lembram, né? A confusão que fazia com a contabilidade da própria empresa. Tá ok? Então, gente, podemos encerrar por aqui. Eu vou cancelar a gravação. Boa noite para vocês. Qualquer dúvida pode fazer, colocar a